pode refletir a luz de Cristo por causa disso. Por 1000 vezes falhei, recebi teu perdão. Se eu errar outra vez, tu me estendes a mão. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará. Incomparável, tua glória nunca acabará. Essa é a nossa oração. Senhor, tua vontade permanecerá. Eu me humilharei, louvor te darei. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará. Incomparável, tua glória nunca acabará. Do meu coração, controle eu te dou. Consuma meu interior, Deus. Justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com meu interior. Senhor, tua vontade permanecerá. Eu me humilharei, louvor te darei. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará. Incomparável, tua glória nunca acabará. Do meu coração, controle eu te dou. Consuma meu interior, Deus. Justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com meu interior. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará. Incomparável, tua glória nunca acabará. O amor do meu ser é contigo estar, te adorar com tudo que sou. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará. Incomparável, tua glória nunca acabará. O amor do meu ser é contigo estar, te adorar com tudo que sou. Te amo, meu Senhor, com tudo que sou. Te amar. Nos ensina, Senhor, a te adorar e a te amar com tudo que a gente tem, Senhor. Nós estamos aqui para que o Senhor nos ensine isso. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos pedir às crianças para descerem para o seu culto infantil. Que Deus esteja abençoando cada uma delas. As tias que vão estar ensinando.
Meus irmãos, o mundo está doente. E o mundo está precisando de cura. Quantas pessoas que emocionalmente estão feridas, magoadas, o humor de muitas pessoas está ferido, sentimento de equilíbrio, as pessoas hoje estão ficando cada vez mais agressivas. No trânsito a gente vê isso. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você esteja precisando de alguma cura. E Deus é poder para curar. Deus tem todo o poder para curar. Deus pode pinçar, seja qual for doença no corpo, na alma, no espírito, e tirá-la. E nós queremos orar nesse momento por isso. Eu vou pedir um homem que faça uma oração. Eu gosto muito da oração desse homem. Gosto muito de vê-lo orar. E eu acho que Deus também gosta, né? Eu vou pedir Toríbio, você vem orar aqui, tá? E ore para que Deus possa curar. Quem nessa noite está aqui que precisa de cura? Ok, Toríbio? E que vocês simplesmente se colocassem diante de Deus, né? E que o Senhor pudesse atender hoje, nessa noite, a sua vida. Nosso Senhor querido, assim, realmente também muito agradecemos para as nossas vidas aqui, a vida de cada um que está aqui. Agradecemos a sua bênção, a sua graça que derrama sobre nós, do amor. Você conhece o coração de cada um de nós aqui. Nós somos seus filhos, meu Senhor. Tu conheces a nossa cabeça, tu conheces o nosso coração. Tu sabe o que a gente precisa, tu sabe o que a gente necessita, apenas da sua salvação, apenas do seu amor. A gente sofre muito com essa coisa que acontece nesse mundo. Esse mundo não é aqui a nossa vida é contigo, meu Senhor. Que Deus esteja olhando para o Brasil nesse momento, que as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, realmente apenas seu amor, e que pode fortalecer as nossas vidas nesse momento, e pode dar a cura para cada um de nós, nossas dificuldades, nossas famílias. Apenas você que conhece nossas vidas, cada um de nós. Abençoa imensamente nós, agradecemos imensamente nossas vidas, do amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Muito bem. Como Deus modifica as coisas, né? A primeira vez que eu vi esse homem aí, eu não gostei dele. Nem um pouquinho. Eu vi ele aí no estacionamento, não gostei dele. Estava atrás da minha filha aí, né? Hoje eu amo profundamente esse homem e o respeito pelo temor que ele tem a Deus. Né? Muito bem, vamos aproveitar esse momento de inspiração, de onde nós ouvimos a mensagem de Deus ao nosso coração. E Ele não vai falar hoje para ninguém que não esteja aqui. Ele vai falar para nós. Alguma coisa Deus vai falar. Preste atenção. Espere que o Espírito Santo dirija você para a palavra de hoje
E antes nós vamos, os irmãos que vieram preparados, que vão dedicar seus dízimos, as suas ofertas, né, para que esse ministério continue e também com as nossas obras sociais que nós temos, poderão então, enquanto escutar essa música, dedicar a Ele seus dízimos, suas ofertas. Amém, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e agradecer porque Deus tem cuidado de nós e tem sido muito bom sermos discípulos desse Deus poderoso. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento também e pedir a graça dEle nessa palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque famílias têm sido abençoadas pela ação do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos muito por isso e te exaltamos por isso e obrigado, porque tem valido a pena te seguir, Senhor. O Senhor é um Deus seguro, verdadeiro e o Senhor não muda. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre quando nós vamos servir em um culto, nós estamos adorando a Deus, eu tenho tido cada vez mais a certeza de que Deus não precisa da gente. Eu tenho a plena convicção que Deus não precisa de mim. Você pode ter certeza disso. E quando nós chegamos num ambiente como esse, de repartirmos a palavra de Deus, eu me sinto receoso, nervoso, com temor de estar aqui diante dos irmãos para repartir a palavra de Deus. Porque nós, quando falamos aqui, nós procuramos falar aquilo que Deus quer falar com as pessoas. E nós queremos que nessa noite Deus tenha uma palavra para você. Não uma palavra de homem só, mas uma palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens chamada Caminho da Restauração. Caminho da Restauração. Sua vida tem jeito? Quando dizem que sua vida não tem jeito, indicamos o caminho para recomeçar. Então nós todos precisamos de restauração. E nós já demos 3 passos. O pastor Roosevelt falou sobre 2 passos, o pastor Vinícius falou sobre 1 passo semana passada, e hoje nós vamos falar sobre o 4º passo. Eu quero só revisar com você, preste atenção. O primeiro passo foi este. É um ministério chamado Celebrando Nova Vida, que trabalha com cura do seu interior. Nós temos esse ministério na igreja. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre este ministério. O primeiro passo foi o passo da realidade. Reconhecemos que não somos Deus, admitimos que somos impotentes para controlar a tendência de fazer as coisas erradas e que a nossa vida está fora de controle. O segundo passo foi esse, o passo da esperança. Declaramos de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa conosco, que Ele tem poder e quer nos ajudar no processo de restauração. O terceiro passo foi o passo do compromisso. Conscientemente escolhemos confiar toda a nossa vida e vontades aos cuidados e controle de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o 4º passo, o passo da limpeza. Este passo, a ideia é a seguinte: unilateral e abertamente analisamos e confessamos nossas falhas a nós mesmos, a Deus e a pessoas de nossa confiança. Então nós vamos falar sobre isso hoje, pode passar. Nós vamos falar hoje sobre limpeza. E nós vamos ler um texto que fala sobre limpeza, uma limpeza física, emocional e espiritual na vida de Davi. Nós vamos ler o Salmo 32. Então, se você tem Bíblia,
Pegue a sua Bíblia no Salmo 32, nós vamos ler de 1 a 11. Quem não trouxe a Bíblia pode ver nos slides. Salmo 32, de 1 a 11. Salmos 32, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Nós vamos falar hoje sobre limpeza. Este é o tema da mensagem desta noite, limpeza. Deus quer fazer uma limpeza em sua vida. Existe um canal de televisão chamado Discovery Home and Health. E nesse canal, existe um programa chamado Acumuladores. Quem já viu esse programa, levante a mão. Acumuladores, pessoas que acumulam muitas coisas. Vamos dar uma olhada, presta atenção. Imagina você nesta sala, acessando a internet, fazendo uma ligação telefônica, enfim, no computador. O que você acha? Tem pessoas que acumulam materiais de tecnologia e abarrotam os seus quartos com isso, ou os seus escritórios. E esta outra imagem? Imagina você com a sua amiga e fazendo um convite a ela: vamos tomar um café? Vamos almoçar? O que temos para hoje? Não dá, é muita coisa naquela sala, naquela cozinha. Tem gente que vive dessa forma, são os acumuladores. E esta próxima imagem? Pelo menos tem os sofás, que você pode assistir um jogo, alguma coisa. Mas atrás parece que a pessoa está de mudança, mas na verdade não é uma mudança, a pessoa está de fato em sua casa, ela está acumulada de coisas. Vamos ver a próxima imagem. Imagina você marcar uma reunião com as suas amigas nesse ambiente, vamos acertar o projeto da nossa empresa. O que você acha? Você sentar com as suas amigas aí. E é um programa. Como é que será que fica o câmera desse programa? Pode ver a próxima imagem. Ele precisa usar uma máscara, porque é tanta coisa e tanta poluição que ele não aguenta o cheiro daquilo tudo. Imagina o que deve ter por baixo ali, ratos e tudo mais. Muito bem, pode passar. Limpeza. Vocês se lembram do Cascão, da Turma da Mônica? O Cascão, ele tinha um problema sério, porque ele fugia da água como se fugisse de tortura. Quem aqui, no seu tempo de escola, teve um amigo cascão? Levante a mão, tem que ser sincero. Tem vários cascões, certo? Os caras não gostam de tomar banho. É interessante que o cascão, aliás, foi feita uma música para o cascão que o refrão dizia assim: o cascão, aposto e ganho, vai morrer sem nunca tomar banho. Você conhece alguém que não gosta de banho? É interessante que tem uma fase dos guris, acho que talvez entre uns 7, 10 anos, que eles não gostam de banho. Eles não gostam de banho. Fica aqueles queijinho provolone embaixo do sovaco do cara. E chega em casa, não quer banho. Não preciso de banho. Mas se
perguntassem a gente, como está você? Eu tomo banho, cara, eu uso perfume importado, eu vou em Rivera comprar perfume, eu uso perfume importado, eu tomo banho, o meu chuveiro é Thermosystem, eu sou um cara limpo. E se perguntassem para você, como está a sua vida espiritual? Você é um cascão ou você é um acumulador de coisas na sua vida espiritual? Tem algumas pessoas que no seu relacionamento com Deus e com outras pessoas está abarrotada de coisas no coração e na mente, no ser, na alma. Está abarrotado de coisas, é um acumulador, é um cascão espiritual. Talvez você está aqui hoje, bonito, cheiroso, arrumada, mas e por dentro, quem você é? Você é um cascão ou você é um acumulador de coisas? Nós lemos um texto de um cara muito famoso, chamado Davi. Todo mundo fala muito bem de Davi. Davi era um grande rei, ele foi escolhido por Deus na sua adolescência ainda. Deus chamou ele de trás das malhadas lá que ele estava cuidando dos bichos lá. Deus falou, eu quero esse menino, eu gosto muito dele. E esse menino se torna rei, um grande homem, Davi. Talvez os versículos mais lindos da Bíblia foram Davi, foi Davi quem os escreveu. Só que esse homem teve grandes dificuldades. O contexto deste texto é a história de Davi com Batseba, que você conhece possivelmente. Era a primavera, era a época de os reis saírem à guerra. Então, o povo de Davi sai à guerra. Ele tinha um grande general chamado Joabe, e eles saem à guerra. E Davi fica desta vez. Eu não sei o que houve, mas ele não quis a guerra, ele ficou no seu palácio. E um belo dia de sol, ele sai na sacada do seu palácio, se espreguiça, olha toda aquela grandeza que ele tinha e tal, e olha, e ele vê uma mulher. Ele vê uma bela mulher lá embaixo. E ele se assusta, que mulher é essa? Eu nunca vi uma mulher dessas em minha vida. Eu quero essa mulher para mim, eu sou rei. Eu posso. Ele diz, eu quero essa mulher para mim. E ele manda chamar aquela mulher, Batseba, e ele se deita com ela, e ele deve ter pensado, se fosse na nossa época, ele deve ter pensado assim, eu sou galo, eu sou pegador, eu sou galo, eu pego quem eu quero, eu chamo, ela vem, eu sou galo. Só que aconteceu um problema, a mulher engravidou, e agora, resolve a bomba, parece que essa novela, ela continua nos dias de hoje, essa novela que nunca acaba. E a mulher engravida, e Davi pensa, bom, eu sou rei, eu posso todas as coisas, qual é o plano? O que nós vamos fazer agora? Vamos resolver esse problema. Quem é o marido dessa mulher? Urias. Manda chamar o cara lá. E vem Urias, que estava na guerra, era um soldado, um combatente. Urias vem, e Davi pensa um plano, como é que eu faço para enganar esse cara? Fala assim, Urias, como é que está a guerra? Está bem, nosso povo está avançando. Urias, vai lá com a tua mulher, Urias, está muito cansado. Aí Davi vai para sua casa, ele pensa, bom, Urias foi lá, pegou a sua mulher, e agora está tudo em cima, está tudo resolvido, o filho não é mais meu. Só que no outro dia ele descobre que Urias ficou ali na porta, não quis ir. E assim Davi faz sucessivas tentativas para que Urias caísse naquela cilada, e Urias não cai. Ele tenta mais uma vez, e depois ele pensa assim, o que eu faço? Eu vou matar esse cara. Ele manda um mensageiro avisar Joabe, fala assim, Joabe, eu quero que você coloque Urias na frente da batalha. Eu quero ele na frente, lá, onde a batalha estiver mais ríspida, mais difícil. Dito e feito, Joabe, que obedecia a Davi, colocou Urias, e Urias morreu na batalha. A mulher de Davi ficou assustada, ficou triste, ficou chateada, ficou de luto. Mas Davi deve ter pensado, está tudo bem. Aquela mulher então, engravida, e Davi fica sabendo da grande possibilidade daquela criança morrer. E naquele inteirinho entre a criança morrer e não, Davi se prostra diante de Deus, ele se arrepende, ele chora e tal. Ele passou uma semana prostrado ali diante de Deus, mas a criança morreu. E Davi então se levanta, as pessoas avisam ele, mas ele já tinha percebido aquilo. A criança morreu. Passado algum tempo, Davi então se casa com Batseba e tem um filho chamado Salomão. Mas durante essa história, ainda um profeta chegou para Davi.
e falou para Davi do pecado que ele tinha cometido. O profeta Natã, que você conhece da história de Natã. Davi estava numa enroscada. Davi estava numa cilada que ele mesmo se meteu. Davi estava tentando consertar as coisas lá fora, mas aqui dentro também Davi estava um caos. Davi virou um acumulador de pecados. Davi virou um acumulador de pecados. Davi virou um cascão espiritual, vamos dizer assim. Ele não estava sem banho espiritual. Ele era um rei, suas roupas eram bonitas, mas o seu coração estava sujo, sem lavagem, estava pesado, estava acumulado. Se um câmera pegasse o coração de Davi, vamos filmar o coração de Davi, estava abarrotado de pecados, um atrás do outro. Começou com um adultério, acabou com um assassinato. E o que fazer agora? Será que é possível reverter essa situação? Talvez você está aqui hoje e pensa assim: João, eu não sei se eu cheguei ao nível de Davi, João, mas eu já fiz umas pesadas. Eu já peguei pesado na minha vida. Eu quero dizer para você que, por incrível que pareça, tem solução. É possível que aquilo que você fez, aquilo que você cometeu, você vai ter que pagar de alguma forma na lei dos homens ou na lei da família, enfim, de tudo mais, dos amigos, enfim. Mas eu quero dizer para você que Deus quer limpar a culpa do pecado em nossas vidas. Deus quer limpar a culpa do pecado em nossas vidas. Vejamos então o que precisa acontecer. Em primeiro lugar, limpar a culpa com a alegria do perdão. Olha o que acontece. Ele diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha o que o texto, eu quero explicar esse texto para você. O pecado diz respeito a errar o alvo, passar dos limites, infrações de toda espécie, desobedecer a um mandamento conhecido, não viver dentro dos padrões estabelecidos por Deus, algo fraudulento ou enganoso. O homem perdoado é feliz. Atribuir tem o sentido de imputar, e nesse caso é usado como um termo de contabilidade, que significa colocar na conta, acrescentar registro. Quando confessamos nossos pecados, Deus cancela a dívida e a remove de seus registros. Essas dívidas não contam mais. O que eu faço se eu tenho pecados pesados? Primeira coisa, você precisa lavar eles, limpar, porque isso vai trazer alegria com o perdão de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5:8, bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Colossenses 2:13-15 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deus fez um espetáculo em Jesus para nos lavar dos pecados. Jesus triunfou sobre a cruz. E esse triunfo nos dá alegria e confiança de saber que Deus pode nos limpar com a alegria do perdão. Segundo lugar, precisamos saber que a sujeira do pecado traz sofrimento. Eu quero dizer para você que possivelmente você chega aqui sofrendo, mas as coisas não estão tão ruins. Às vezes você não está com um problema financeiro, às vezes você não está com grandes problemas, às vezes a sua família está bem, mas você está sofrendo e você não sabe o que é isso. Olha o que Davi fala: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi gemia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Eu quero explicar isso para você. É provável que Davi tivesse cerca de 50 anos de idade quando desobedeceu ao Senhor.
Ao contrário da sua robustez e disposição habituais, as dores constantes por todo o corpo o faziam gemer. A mão do Senhor pesava sobre ele, e ao invés de se sentir forte e revigorado, estava debilitado, murcho como uma planta durante a estação seca. Você imagina um homem forte como Davi? Forte como Davi, ele estava murcho, um baita de um homem, um rei, ele estava murcho. Ele não declarou os seus pecados, por esse motivo seu corpo definhou. Talvez a enfermidade do salmista lhe afetasse os ossos, mas essa palavra aponta para o corpo físico inteiro, visto que o esqueleto dá sustentação a todo o corpo. O homem estava sob severa disciplina, a pressão não afrouxava, nem de dia nem de noite, toda a sua força tinha secado, como que pelo calor do verão. Davi escondeu os seus pecados durante quase 1 ano. Ele ficou 1 ano escondendo os seus pecados de Deus. E o Senhor disciplinou Davi durante quase 1 ano e o fez infeliz, até que o rei parou de mentir, humilhou-se diante de Deus e confessou os seus pecados. Às vezes, nós estamos sofrendo, não é porque as coisas estão tão confusas ao nosso redor, mas é porque lá dentro existe um acúmulo de pecados, um acúmulo de coisas no nosso coração. Às vezes dentro de nós existe um cascão que não quer tomar banho, que não quer se lavar, que não quer que a água da vida seja derramada sobre a sua vida. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe quando a pessoa quer ir para frente? Ela quer ir para frente, ela quer ter um relacionamento com Deus, ela quer ter uma família abençoada, ela quer ver Deus agindo, mas as coisas empacam. E às vezes eu quero dizer para você, pode ser pecado. Eu não estou dizendo que sempre é pecado, mas às vezes pode ser pecado. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Davi precisava voltar a Deus. Davi estava sujo e sofrendo, ele precisava voltar a Deus. Terceiro lugar, o que fazer? Terceiro lugar está aí. Confessar os pecados e encontrar o refúgio limpo de Deus. Davi diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, Davi dizendo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Quero explicar isso para você. A pressão tornou-se insuportável. Assim sendo, o pobre homem resolveu arrepender-se e abandonar os caminhos pecaminosos. Confessou a Deus os pecados que ocultava no coração. O fardo da transgressão foi removido, a dívida foi cancelada, o que estava distorcido se endireitou, e o Senhor não registrou os pecados de Davi. Adam Clarke disse o seguinte: nas provações violentas, aflições e tentações, quando as chuvas desabam, os ventos sopram e as enchentes batem contra o homem piedoso que ora e confia em Deus, elas não se aproximarão dele a ponto de debilitar a sua confiança ou de destruir a sua alma. A casa dele está alicerçada sobre uma rocha. Apesar do que Davi tinha feito, Davi tinha temor a Deus, por incrível que pareça, ele tinha temor a Deus. E às vezes existem tempestades que o próprio Deus nos manda, só que nós clamamos a Ele, e Ele pensa: eu não vou deixar essa tempestade afogar essa pessoa, porque essa pessoa se voltou a mim. Talvez você está vivendo tempestades, porque não é porque aconteceu alguns problemas, não, é porque você está com problema. Você está mal resolvido com Deus, você está acumulado, você é um cascão.
você precisa ser lavado. Talvez haja aqui uma alusão às cidades de refúgio. Um indivíduo que estivesse em tribulação podia fugir para uma daquelas cidades e assim estaria em segurança. De maneira informal, o homem libertado entoaria cânticos de louvor. E Davi chegou a este ponto de entoar cânticos ao Deus perdoador e maravilhoso. A Bíblia fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez você tenha coisas no seu coração muito pesadas, isso incomoda você. Você tem que confessar a Deus, mas se isso está incomodando você, confesse a pessoas. Ah, João, melhor não, cara. Melhor não, é muito pesado. Gente, você que pensa. Nós só mudamos o endereço e o nome dos pecados. Ontem eu estava no corredor do meu prédio falando com um vizinho, falei para ele assim, cara, eu queria te dizer uma coisa, eu não sou flor que se cheire. Como assim? Não, eu não sou flor que se cheire. Eu e você não somos flor que se cheire. Você acha que tu é bacaninha, cheiroso? Você é imundo, pecador, precisa de Deus. E nós precisamos de Deus. Nós precisamos desse Senhor poderoso nas nossas vidas. Nós precisamos desse Deus. E muitas vezes em minha vida eu tive que confessar a outras pessoas coisas que me envergonhavam. Tive que confessar a minha esposa coisas que talvez o marido não falaria para sua esposa. Mas é libertador. A gente se sente livre de abrir o coração. Talvez você está precisando fazer isso. Você está com um peso no seu coração. E Deus está falando para você, olha, confessa para mim, mas se isso está te incomodando, abre o teu coração para outras pessoas. Fala com elas. E aí você vai abrir o seu coração para uma pessoa e vai dizer assim, larguei uma bomba agora. Agora vai sair na revista Veja, amanhã, segunda-feira. Mas aí a pessoa vai te confessar também, achando que vai sair no Jornal Nacional. E vocês vão perceber, vocês dois, que os dois são miseráveis, pecadores, e precisam de um Deus poderoso para os lavar. Todos nós aqui precisamos ser lavados. Todos nós. Você sabe que eu sou um cara, tem gente que acha que eu sou gente boa. Eu sou um cara impaciente. Eu tenho dificuldades com isso. Eu luto diariamente contra isso. Já fui mais, mas Deus tem me ajudado. Eu sou um cara que luto contra o desânimo todos os dias. Todos os dias. Se você vive isso, eu também vivo. Eu sou um cara que muitas vezes o orgulho, não o aparente, mas o orgulho no coração me pegou. E eu preciso todos os dias ir a esse Cristo para me lavar. Eu sou um cara que tem dificuldades com ansiedade. Todos os dias luto contra isso. Preciso ser lavado diariamente por Deus. Nós precisamos de ajuda, gente. A começar por este que está falando com você. Quarto lugar, o que fazer? Limpar a tolice e deixar Deus nos ensinar. Davi disse o seguinte, Deus falando e Davi também. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha o que ele diz agora. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Deus quer nos ensinar. Deus está dizendo para nós assim, cara, se tu não aprender, tu vai te sujar de novo. E a gente teima, sou mais eu. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de Deus. Deus é só quando tiver com um problema. Eu sou mais eu. E aí a gente volta para Deus todo enlameado, todo sujo, com crostas de pecados diante de Deus, precisando ser lavados. Dentro do contexto hebraico, o aprendizado e a instrução baseavam-se na lei de Moisés e no estatuto eterno de Israel, o qual era o poder que fazia de Israel um povo distinto. A obediência à lei mosaica conferia a vida longa e próspera. Deus tem o olho orientador, que indica aos homens aonde ir, que conhece o caminho do começo ao fim. Seus olhos enxergam tudo com antecedência e tornam o caminho plano e livre de perigos.
Davi precipitou-se impetuosamente como um cavalo e tentou encobrir seus pecados obstinadamente como uma mula. Uma das maneiras de controlar os animais é domá-los e arreá-los, colocar rédeas neles. Mas Deus não queria fazer isso com Davi, um servo amado. Um homem que se recusa a aceitar as instruções de Deus se parece com um bicho estúpido, o qual precisa de impulso para fazer o que é correto. Deus tinha usado uma severa dor para obrigar Davi ao arrependimento, forçando-o assim a voltar ao caminho reto. Davi pensou, eu vou resolver isso, deixa comigo que eu resolvo. Então resolve, Davi, vai lá. Matou um cara, fez um monte de coisas erradas. E aí Deus fala para ele, Davi, você já viu cavalos? Você já viu cavalos correndo? Você já viu cavalos que não são domados? Já? Você já viu uma mula? Já? Pois é, Davi, esse cara é você. Você é um cavalo, você parece uma mula. Você não aprende, Davi. Você não aprende. Deus fala com você, Davi, e você não aprende. Por isso que você se suja, Davi. Por isso que você está todo encrostado de pecados. E se fosse o nosso contexto agora, Deus diria para ele, você é um acumulador de pecados. Você é um cascão espiritual. Provérbios 26:3 diz assim, o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Irmãos, eu fico impressionado como as pessoas se dão mal na vida. É impressionante. A pessoa escuta, falam para ela, fala, recebe na vida toda milhares de versículos bíblicos, fora os do WhatsApp, né, que vou te contar, né, é uma espiritualidade no WhatsApp que eu fico apavorado. É versículo para tudo que é lado. Nem leu, só copiou e colou, mas tudo bem. É impressionante. Gente, Deus falando, Deus mandando uma mensagem, Deus dizendo, e a pessoa diz, não, deixa comigo que eu resolvo. E eu tenho dito uma coisa para as pessoas, um dia a conta chega. Você pode fazer o que você quiser com a sua liberdade. Eu não preciso de ninguém, eu faço o que eu quero. Pode fazer. Sou mais eu, pode fazer, fica à vontade. Corredor aqui, ó, fica à vontade. Agora eu quero dizer uma coisa, um dia a conta vai chegar, meu. A conta vai chegar. Vai, fica à vontade. Eu não preciso. Essas igrejas é tudo religioso. Esses cultos xarope aí, eu não gosto desses cultos. Eles são todos uns hipócritas. Fica tranquilo, viva a tua vida. Agora um dia a conta vai chegar, meu. Vai chegar a tua conta. Pode ser com 30, pode ser com 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, se tu passar do 100. Vai chegar a conta. As pessoas estão brincando com Deus. As pessoas não querem ser ensinadas com a palavra de Deus, sendo que 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tu acha que Deus quer te corrigir porque Ele é mau? Eu quero corrigir aquele cara porque eu não vou com a cara dele. Não é isso. Deus quer te ajudar, cara. Deus está querendo te ajudar. E tu não quer ser ajudado. Davi pensou, só mais eu resolvo essa situação. Resolve, Davi, vai lá. Deu uma confusão. Davi se perdeu. Você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Quinto e último lugar. O que fazer? Limpar as dores com a bondosa alegria de Deus. Você tem dores, Davi tinha dores. O texto diz assim, ele falando, versículo 10 e 11, muitas são as dores dos ímpios, os ímpios sentem muitas dores, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O indivíduo ímpio, que é mais estúpido que um cavalo ou uma mula, pode esperar castigos contínuos da parte de Deus. Esse homem sofrerá muitas tristezas, mas nada aprenderá porque é um pecador que está perdido e se tornou o seu próprio Deus.
Em contraste, o pecador que se arrepende torna-se homem bom e assim evita muitas tristezas. Embora passe por adversidades que lhe ensinam as lições que ele precisa aprender. A mente dos hebreus sempre vinculou prosperidade à felicidade e, em contraste, o pecado à tristeza. Os que possuem um coração reto têm razão para viver alegres. A comunidade dos justos une-se em cânticos e salmos de louvor por estarem vivendo na prosperidade que a bondade concede. Deus falando assim, ó, cara, resolve tua situação com Deus. Não deixa para depois, cara. Porque tu vai ter uma vida mais leve, vai ser mais tranquilo as coisas para você. O teu coração vai sair toda aquela sujeira, aquela crosta da tua vida, do teu coração. Deus vai te lavar, cara. É isso que Deus está querendo fazer com você. Deus está querendo fazer com você. Quero ler 2 textos que eu gosto demais. Tem um texto que Jesus chegou numa festa. E quando a gente fala sobre lavar, a gente pensa em água. Uma vez Jesus chegou numa festa e diz assim, era o último dia da festa. Ele se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando, se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu vou subir aos céus, mas eu vou derramar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ser como uma água na sua vida, ele vai te lavar. Quem aqui já foi numa fonte de águas? Levante a mão. Uma fonte, uma natural. O que uma fonte faz? Eu tenho pensado em 3 coisas. Primeiro, uma fonte mata a nossa sede. Está com sede, chega lá e bebe. A segunda coisa, a fonte te lava. Tu caminhou quilômetros para chegar na fonte, está todo suado, todo sujo, o cascão. Aí você chega na fonte lá e se lava naquela fonte. E outra coisa, a fonte dá descanso. Você já viu as pessoas quando estão estressadas? Elas querem água. Por que as pessoas gostam de ir na praia? Porque elas querem mergulhar na água, elas querem aliviar o seu corpo. Por que as pessoas gostam de tomar banho de rio, de riacho, de fontes correntes? Porque a água alivia a alma do cara, ela te alivia. E Jesus falando para aquele povo, dizendo assim, olha, eu quero ser como um rio dentro de você. Eu quero te lavar, eu quero trazer alegria, eu quero trazer esperança, eu quero trazer vida a você, como um rio que flui do trono de Deus. É isso que Deus quer fazer. Olha que texto interessante, Tito. Tito é um livro da Bíblia, uma carta pastoral. Tito 3, capítulo 3, de 4 a 7, diz assim, presta atenção que texto fantástico. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, não é porque a gente é bom, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Olha que interessante, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Que Deus maravilhoso e poderoso! Ele nos lava, Ele nos resgata, Ele nos redime em Jesus Cristo. Talvez você está aqui hoje pensando, eu acho legal isso aí, mas não é para mim, tu não conhece, eu sou difícil, eu tenho pesos. Eu quero dizer, Deus pode te lavar, Deus pode te renovar em nome de Jesus. Para concluir, uma pergunta: como dar este passo? Pode passar. Como dar este passo? 5 sugestões, nós tivemos 5 pontos, 5 sugestões. Primeiro, faça um inventário da sua vida. Você já pensou em fazer um inventário da sua vida? Para que isso, João? Sabe por quê? Tem coisas que está trancando você. Coisas do passado, da infância, da adolescência, da juventude, da meia-idade, da terceira idade. Você precisa lembrar disso e você precisa anotar essas coisas. Fazer um inventário. Segundo, assumir a responsabilidade pelos erros. Não transfira. Eu sou assim porque minha família era assim. Eu sou assim porque me fizeram isso. Não. Assuma a sua responsabilidade.
Terceiro, peça perdão a Deus. Parece simples isso, né? Pedir perdão a Deus. Tem gente que não pede. Tem gente que não fala com Deus, por incrível que pareça. Gente, você não imagina o que tem de pessoas que não falam com Deus. Vem num ambiente de culto, sabe as musiquinhas lá do cantor, lá da TV, sabe uns versículozinhos, mas nunca chega para Deus e diz: Deus, eu quero te confessar isso, e eu quero pedir o teu perdão. Quarto, admitir os erros a outras pessoas. Durante a minha vida, eu tive que pedir perdão a outras pessoas. Eu tinha magoado, eu tinha machucado essas pessoas. Eu tinha machucado, eu tinha magoado, e por diversas vezes eu tive que procurar pessoas e dizer: me perdoe, eu pequei. E em outros momentos eu confessei coisas que não eram para aquelas pessoas, mas que me libertaram. Eu confessei, eu botei para fora. Quinto lugar, aceitar o perdão de Deus e perdoar a nós mesmos. A gente às vezes acha Deus bacana, mas a gente não crê que Deus de fato nos perdoou. A gente não crê nisso. A gente duvida. Não, eu não. Aquela pessoa lá sim, eu não. Mas Deus te perdoa, querido.